Desde os primórdios da existência, o ser humano foi movido por uma busca incessante de respostas. Em algum ponto da vida, nos deparamos com perguntas profundas sobre quem somos, por que sentimos determinadas emoções e o que molda nossa maneira de pensar e agir. Hoje, embarcaremos numa jornada para desvelar os mistérios que habitam o nosso inconsciente, guiados pelas ideias revolucionárias de Carl Jung. Nesta jornada, você entenderá como os arquétipos, padrões universais moldados pela experiência coletiva da humanidade, atuam por trás de nossas atitudes, escolhas e comportamentos, muitas vezes sem que nos demos conta. A proposta dessa conversa é mostrar que, ao desvendarmos esses padrões, temos a oportunidade de assumir o controle sobre a própria personalidade, diminuindo medos, limitações e, sobretudo, abrindo espaço para a autenticidade. Imagine por um instante que cada decisão, cada sentimento e cada reação é fruto de uma longa herança emocional, transmitida de geração em geração, de uma forma que ultrapassa as meras experiências individuais. Carl Jung nos convida a olhar para dentro, entender que os arquétipos podem ser vistos como as raízes de nossa existência, as forças invisíveis que regem nossa forma de ser. Nesta primeira parte, convidamos você a refletir: quantas vezes já sentiu que certas atitudes suas se repetem sem explicação? Que talvez haja um roteiro escondido, atuando em silêncio, direcionando suas escolhas. Esse roteiro é composto por imagens e símbolos que habitam o inconsciente coletivo e que, quando identificados, podem transformar a forma como vivenciamos a vida. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar a origem desse conceito, a relevância dos arquétipos na psicologia e como essas ideias podem ser aplicadas para melhorar nossa qualidade de vida e espiritualidade. Deixe que essas palavras penetrem em seu ser e que a curiosidade pelo desconhecido se transforme em uma motivação para buscar a autenticidade. Você já parou para pensar em quantas experiências e comportamentos são repetidos em ciclos aparentemente eternos? Essa repetição pode ser vista como uma dança intrincada entre o consciente e o inconsciente, entre aquilo que desejamos controlar e o que nos é imposto silenciosamente. Ao compreender essa dinâmica, damos o primeiro passo para quebrar comportamentos limitantes e construir uma versão de nós mesmos que seja genuína e plena. Prepare-se, a jornada que se inicia agora é tanto uma viagem interior quanto um convite à transformação. Permita-se mergulhar nessa experiência sem julgamentos e confira, a cada etapa, como pequenas revelações podem levar a grandes mudanças. Se estiver se conectando com essa mensagem, deixe um comentário contando o que desperta em você a curiosidade acerca do seu próprio inconsciente. Queremos saber sua opinião. A teoria dos arquétipos, conceitos essenciais. Os arquétipos são, talvez, uma das contribuições mais intrigantes e revolucionárias de Carl Jung. Mas o que exatamente são esses símbolos universais que emergem do nosso inconsciente? Eles não são simples metáforas ou imagens abstratas, são padrões dinâmicos que ditam como percebemos e reagimos ao mundo. Esses elementos, presentes em todas as culturas e épocas, servem como molduras para nossa experiência de vida. Eles podem se revelar em sonhos, histórias, obras de arte, de forma surpreendente, até em situações cotidianas. Quando um filme nos emociona com a jornada do herói, ou quando um símbolo religioso desperta uma profunda sensação de pertencimento, estamos testemunhando a ação dos arquétipos em nossa psique. Para compreender esses conceitos, é fundamental perceber que os arquétipos são parte do inconsciente coletivo, aquele repositório compartilhado por toda a humanidade. Diferente do inconsciente pessoal, formado a partir de nossas experiências individuais, o inconsciente coletivo contém imagens e ideias que nos conectam a uma narrativa ancestral. Esses padrões não são estáticos, mas interagem com nossa experiência de vida, moldando tanto nossos conflitos internos quanto nossas aspirações mais profundas. Por exemplo, a imagem do herói pode inspirar coragem e determinação, mas também pode criar a pressão de se superar continuamente, mesmo quando o cansaço pesa. Ao explorar esses padrões, percebemos que cada arquétipo possui características que podem ser vistas sob diferentes perspectivas. Existe o herói, que simboliza a coragem e o enfrentamento dos desafios, o sábio, que nos inspira a buscar conhecimento e intuição, o amante, que fala da paixão e da conexão emocional, entre muitos outros. Cada um desses padrões entra em jogo em diferentes momentos da vida. Eles ajudam a explicar,
Porque, em determinadas situações, reagimos de forma automática ou sentimos uma afinidade inexplicável com certas narrativas. Entender esses mecanismos pode ser transformador, pois nos permite reconhecer que nem sempre estamos no controle absoluto das nossas escolhas. Quem vive dentro de você? Então, o que são exatamente esses arquétipos? Para Jung, os arquétipos são padrões universais de comportamento, pensamento e sentimento que residem no que ele chamava de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma espécie de biblioteca ancestral da humanidade, um reservatório de experiências compartilhadas por todos os seres humanos ao longo da história. Esses padrões são tão antigos quanto a própria humanidade e se manifestam em mitos, contos de fadas, sonhos, religiões e em nosso comportamento diário. Pense neles como os blocos de construção fundamentais da psique humana. São tendências inatas que nos predispõem a agir, pensar e sentir de certas maneiras em determinadas situações. Eles não são ideias concretas, mas sim formas vazias que se preenchem com nossas experiências pessoais. Imagine um palco. Os arquétipos são os personagens principais, o herói, o vilão, o mentor, a donzela. Cada um com um papel a desempenhar, mas sem um roteiro definido. Nós, como indivíduos, preenchemos esse roteiro com nossas próprias histórias, nossas próprias escolhas. E aqui está o ponto crucial: compreender os arquétipos nos permite reconhecer esses padrões em nós mesmos e nos outros. Nos permite entender por que agimos de certas maneiras, por que somos atraídos por certas coisas e por que enfrentamos certos desafios. Jung identificou vários arquétipos principais, cada um com suas próprias características e motivações. Vamos explorar alguns dos mais importantes e como eles se manifestam em nossas vidas. O herói. O herói é o arquétipo da coragem, da determinação e da superação. É aquele que enfrenta desafios, luta contra a injustiça e busca a transformação, não só para si, mas para os outros. O herói muitas vezes se sente chamado para uma missão, um propósito maior que o impulsiona a agir. A jornada do herói é marcada por provações, perdas e sacrifícios, mas também por vitórias e recompensas. É a busca constante por um ideal, mesmo diante do medo e da adversidade. Pense em figuras como Joana d'Arc, Nelson Mandela ou Luke Skywalker, mas também em todos aqueles que, silenciosamente, lutam por um mundo melhor. O cuidador. O cuidador é o arquétipo da compaixão, da generosidade e da proteção. É aquele que se dedica a cuidar dos outros, a oferecer conforto e segurança. Movido por uma profunda empatia, o cuidador sente a dor do mundo e se esforça para aliviá-la. Ele pode ser um pai ou mãe amoroso, um profissional da saúde, um voluntário ou simplesmente alguém que se preocupa com o bem-estar dos outros. No entanto, é importante que o cuidador aprenda a estabelecer limites saudáveis, para não se sobrecarregar ou negligenciar suas próprias necessidades. Pense em figuras como Madre Teresa de Calcutá, Florence Nightingale ou em todos os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado com o próximo. O buscador. O buscador é o arquétipo da independência, da aventura e da autodescoberta. É aquele que anseia por liberdade, por explorar novos horizontes e por encontrar seu próprio caminho. Insatisfeito com o status quo, o buscador questiona as normas, desafia os limites e se aventura em territórios desconhecidos. Ele pode ser um viajante, um explorador, um cientista, um artista ou simplesmente alguém que se recusa a se conformar com as expectativas da sociedade. Pense em figuras como Indiana Jones, Cristóvão Colombo ou em todos aqueles que ousam seguir seus próprios sonhos, mesmo que isso signifique trilhar um caminho solitário. O rebelde. O rebelde é o arquétipo da liberdade, da revolução e da transgressão. É aquele que questiona as normas, desafia o status quo e luta por mudanças, muitas vezes de forma radical e imprevisível. O rebelde se sente oprimido pelas estruturas de poder e se revolta contra elas, buscando a liberdade e a justiça para si e para os outros. Ele pode ser um ativista político, um artista contestador, um hacker ou simplesmente alguém que se recusa a seguir as regras. Pense em figuras como Che Guevara, Rosa Parks ou em todos aqueles que lutam por um mundo mais justo e igualitário. O amante. O amante é o arquétipo da paixão, da intimidade e da conexão. É aquele que busca relacionamentos profundos, aprecia a beleza e anseia por união.
O amante se sente atraído pela estética, pela sensualidade e pela intensidade das emoções. Ele pode ser um artista, um músico, um poeta, um romântico incurável ou simplesmente alguém que valoriza os relacionamentos acima de tudo. O amante encontra alegria em compartilhar experiências, em expressar seus sentimentos e em se conectar com os outros em um nível profundo. Pense em figuras como Romeu e Julieta, Afrodite ou em todos aqueles que se entregam à paixão e ao amor com intensidade e devoção. O Criador. O Criador é o arquétipo da inovação, da expressão e da imaginação. É aquele que busca criar algo novo, deixar sua marca no mundo e expressar sua individualidade. Movido por uma paixão por criar, o Criador se sente compelido a transformar suas ideias em realidade. Ele pode ser um artista, um músico, um escritor, um inventor, um empreendedor ou simplesmente alguém que encontra alegria em fazer coisas novas. O Criador encontra satisfação em ver suas criações ganharem vida e impactarem o mundo. No entanto, é importante que o Criador aprenda a equilibrar sua criatividade com a necessidade de praticidade e de disciplina. Pense em figuras como Leonardo da Vinci, Steve Jobs ou em todos aqueles que usam sua criatividade para transformar o mundo. O governante. O governante é o arquétipo da ordem, da responsabilidade e do controle. É aquele que busca criar estrutura, manter a estabilidade e exercer autoridade. Movido por um senso de dever e de responsabilidade, o governante se esforça para criar um ambiente seguro e organizado para si e para os outros. Ele pode ser um líder político, um CEO, um gerente, um pai ou mãe ou simplesmente alguém que gosta de ter o controle da situação. O governante encontra satisfação em ver as coisas funcionando de forma eficiente e organizada. No entanto, é importante que o governante aprenda a delegar e a confiar nos outros, para não se sobrecarregar ou se tornar autoritário. Pense em figuras como Rainha Elizabeth, um líder político ou em todos aqueles que se dedicam a manter a ordem e a proteger o bem-estar da sociedade. O mágico. O mágico é o arquétipo da transformação, da intuição e do conhecimento. É aquele que busca entender os mistérios do universo, manipular a realidade e realizar seus desejos. O mágico se sente atraído pelo oculto, pelo esotérico e pelo desconhecido. Ele pode ser um cientista, um pesquisador, um terapeuta, um xamã ou simplesmente alguém que tem uma forte intuição e uma capacidade de transformar a realidade. O mágico encontra alegria em descobrir novos conhecimentos, em curar os outros e em manifestar seus sonhos. Pense em figuras como Merlin, um xamã ou em todos aqueles que possuem uma sabedoria profunda e uma capacidade de transformar o mundo através do conhecimento e da intuição. O inocente. O inocente é o arquétipo da esperança, da fé e da bondade. É aquele que busca a felicidade, acredita na pureza e anseia por um mundo melhor. O inocente se sente atraído pela simplicidade, pela beleza e pela alegria. Ele pode ser uma criança, um idealista, um sonhador ou simplesmente alguém que vê o lado bom das pessoas e das situações. O inocente encontra alegria em viver o momento presente, em confiar no universo e em acreditar no poder do amor. No entanto, é importante que o inocente aprenda a proteger sua inocência, para não se decepcionar ou se tornar ingênuo. Pense em figuras como Dorothy, de O Mágico de Oz, uma criança ou em todos aqueles que mantêm a fé e a esperança mesmo diante das dificuldades. O sábio. O sábio é o arquétipo do conhecimento, da sabedoria e da verdade. É aquele que busca entender o mundo, compartilhar seus insights e guiar os outros. O sábio se sente atraído pela leitura, pelo estudo e pela reflexão. Ele pode ser um professor, um mentor, um conselheiro ou simplesmente alguém que tem uma vasta experiência de vida e uma grande capacidade de aprendizado. O sábio encontra alegria em compartilhar seu conhecimento, em ajudar os outros a encontrar seu caminho e em promover a paz e a compreensão. No entanto, é importante que o sábio aprenda a equilibrar seu conhecimento com humildade, para não se tornar arrogante ou dogmático. Pense em figuras como Confúcio, um professor ou um mentor. E agora, me diga nos comentários, qual desses arquétipos ressoa mais com você? Qual deles você identifica em sua própria vida? Compartilhe sua experiência. Agora que conhecemos alguns dos principais arquétipos, vamos ver como podemos aplicá-los em nossas vidas. Integrando os arquétipos na vida diária.
Agora que conhecemos alguns dos principais arquétipos, vamos ver como podemos aplicá-los em nossas vidas. O conhecimento dos arquétipos pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para a tomada de decisões mais conscientes. Relacionamentos. Entender os arquétipos que influenciam você e as pessoas ao seu redor pode melhorar significativamente seus relacionamentos. Por exemplo, se você se identifica com o arquétipo do cuidador, pode ser que você se sinta atraído por pessoas que precisam de ajuda. No entanto, é importante equilibrar essa tendência para não se sobrecarregar ou se sentir explorado. Da mesma forma, entender o arquétipo do seu parceiro pode te ajudar a compreender suas necessidades e motivações. Carreira. Os arquétipos também podem te ajudar a escolher uma carreira que esteja alinhada com seus valores e talentos. Se você se identifica com o arquétipo do criador, pode ser que você se sinta realizado em uma profissão que te permita expressar sua criatividade, como design, arte ou escrita. Se você se identifica com o arquétipo do governante, pode ser que você se sinta mais à vontade em uma posição de liderança. Tomada de decisões. Ao tomar decisões importantes, considere quais arquétipos estão influenciando sua escolha. Por exemplo, se você está hesitando em correr um risco, pode ser que o arquétipo do herói esteja te chamando para a ação. Se você está se sentindo sobrecarregado, pode ser que o arquétipo do cuidador esteja te impedindo de dizer não. Autoconhecimento. O estudo dos arquétipos é uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento. Ao identificar os arquétipos que te influenciam, você pode entender melhor seus padrões de comportamento, suas motivações e seus desafios. Isso pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes e a viver uma vida mais autêntica. É importante ressaltar que ninguém é definido por apenas um arquétipo. Na verdade, todos nós carregamos uma combinação de diferentes arquétipos, em diferentes graus de intensidade. O objetivo não é se encaixar em uma caixinha, mas sim integrar esses diferentes aspectos da sua personalidade para viver uma vida mais equilibrada e completa. Imagine que você é um músico. Os arquétipos são como diferentes instrumentos em sua orquestra interior. Cada um tem seu próprio som, sua própria função. Para criar uma bela sinfonia, você precisa aprender a tocar todos eles em harmonia. Cada situação é uma oportunidade para aprender e crescer. E, ao reconhecer qual arquétipo está em cena, você pode optar por agir com mais consciência, transformando o que antes parecia uma limitação em uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal. O encontro com a sombra, desafios e transformação. Nenhuma conversa sobre arquétipos estaria completa sem abordar a famosa sombra, um conceito central na obra de Jung que nos mostra que, para encontrar a verdadeira luz, é preciso encarar também as sombras que habitam nosso interior. A sombra representa tudo aquilo que, por vezes, rejeitamos ou reprimimos, nossos medos, inseguranças, fraquezas e impulsos indesejados. Ela não é, portanto, um inimigo a ser combatido, mas sim um aspecto natural da condição humana que, quando integrado, pode revelar forças inimagináveis. Enfrentar a sombra é um dos passos mais desafiadores na jornada do autoconhecimento, pois envolve admitir que nem sempre somos perfeitos e que há partes de nós que preferiríamos esconder. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer nossa própria sombra nos permite acessar uma fonte real de poder e sabedoria. Quando trazemos à tona as emoções e comportamentos que preferimos ignorar, começamos a entender a raiz de nossos conflitos internos. Pode ser aquela raiva recorrente diante de críticas ou o medo paralisante de tentar algo novo. Tudo isso muitas vezes tem origem em experiências passadas e padrões arquetípicos que nunca foram devidamente acolhidos. O trabalho com a sombra exige coragem, pois implica olhar para dentro sem filtros e aceitar que temos aspectos que não são tão nobres quanto gostaríamos de acreditar. Essa aceitação é, porém, o primeiro passo para a transformação. Quando abraçamos nossa totalidade, com todas as cores e matizes, damos espaço para que a cura aconteça. Nesta etapa, é fundamental cultivar a autocompaixão. Em vez de condenar essas partes ocultas, procure vê-las com os olhos da empatia. Lembre-se de que cada emoção, mesmo a mais dolorida, tem uma mensagem e faz parte do seu processo de evolução. Ao reconhecer a sombra, você descobre que o medo do julgamento alheio e a necessidade exagerada de se encaixar muitas vezes são mecanismos de defesa que foram montados ao longo dos anos. Esses comportamentos impedem o florescimento da sua autenticidade e o afastam de uma vida mais plena.
A integração da sombra não significa justificá-la ou permitir que ela controle suas ações, mas sim aprender com ela. É um processo de ressignificação, em que aquilo que foi reprimido se transforma em energia criativa e transformadora. Imagine poder olhar para os momentos de fraqueza e, em vez de sentir vergonha, reconhecê-los como parte de uma trajetória de crescimento. Essa mudança de perspectiva pode ser revolucionária. Cada desafio, cada erro e cada medo enfrentado se converte em uma lição valiosa. Durante essa jornada de autoconhecimento, pergunte a si mesmo: quais são aqueles aspectos da minha vida que tenho evitado encarar? Será que esses pedaços de sombra contêm a chave para uma mudança significativa? É importante reforçar que o encontro com a sombra não acontece de forma repentina ou dramática. Ele se dá gradualmente, em pequenos passos de conscientização e aceitação. Cada vitória, por menor que seja, é um sinal de que você está caminhando em direção a uma vida mais consciente e integrada. Convido você, que está assistindo a este vídeo, a refletir sobre os momentos em que se sentiu incompleto ou preso por comportamentos que não compreende completamente. Talvez tenha chegado a hora de encarar essas partes de si mesmo e dar-lhes o valor devidos. O caminho para a autenticidade. Ao chegarmos ao final desta jornada pelos arquétipos e pelos mistérios do inconsciente, é importante reconhecer que o caminho para a autenticidade é trilhado com coragem, autoconhecimento e, sobretudo, a disposição de se reinventar a cada novo dia. Hoje, exploramos as profundezas do pensamento de Carl Jung e vimos como os arquétipos, o herói, o sábio, o amante, entre outros, moldam a nossa personalidade. Cada padrão revela aspectos genuínos da nossa existência que podem ser tanto fontes de força quanto desafios a serem superados. Entender que somos um conjunto complexo de influências ancestrais e escolhas conscientes nos proporciona a liberdade de ressignificar nossa história. O convite que fica é para que você abrace essa riqueza interior. Comece, a partir de hoje, a observar as pequenas nuances do seu comportamento, os sentimentos que surgem sem explicação aparente e as vozes internas que tentam se fazer ouvir. Ao reconhecer esses sinais, você estará dando o primeiro passo para transformar sua vida de maneiras que jamais imaginou. Não se trata de abandonar os aspectos que já fazem parte do seu ser, mas sim de integrar cada um deles com a sabedoria e a compaixão que emergem do autoconhecimento. Cada desafio, cada momento de vulnerabilidade, é uma oportunidade para aprender e crescer. Lembre-se de que a verdadeira força está em ser inteiro, em aceitar que ser humano é viver a pluralidade das emoções e dos impulsos internos. Essa jornada não é feita de atalhos ou soluções imediatas, mas sim de um compromisso diário com a sua própria evolução. Permita-se celebrar as pequenas conquistas e aprenda com os momentos difíceis. O poder de transformar sua vida está, em grande parte, na forma como você se relaciona com os padrões que te definem e que, ao mesmo tempo, podem ser ressignificados a partir do autoconhecimento. Convido você a deixar um comentário abaixo contando como esses reflexos dos arquétipos se manifestam em sua vida e qual transformação você busca por meio desse conhecimento. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa para iniciar sua própria jornada de autoconhecimento. Por fim, lembre-se, a cada passo que você dá em direção à compreensão profunda de si mesmo, você se aproxima de uma vida mais autêntica, equilibrada e repleta de significado. A jornada de integração dos arquétipos é, acima de tudo, um caminho para a liberdade de ser quem você verdadeiramente é, sem as amarras impostas pelo medo ou pela necessidade de validação. Obrigado por fazer parte desta jornada. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, deixe seu comentário, não esqueça de deixar um like no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que também buscam uma vida mais consciente e plena. A troca de experiências é um caminho poderoso para criar um mundo onde cada pessoa possa viver em harmonia com a sua verdade interior.